Olá, tudo bem? No vídeo anterior, eu te mostrei o início da ideia dessa série de vídeos, né, que é discutir sobre a utilização dos formulários Google com o propósito de se fazer um teste, uma prova, um trabalho, etc., dentro desse contexto de educação. E também já tinha te mostrado sobre o que a gente vai utilizar aqui agora, né? Que eu te mostrei as questões que vão ser utilizadas para a gente aplicar, para utilizar de exemplo, né, na criação desse formulário. Deixa eu voltar aqui então para navegador onde tem edição. Então, eu vou de fato agora começar a criar o formulário e adicionar as questões. Então, lembrando que eu estou partindo aqui do meu Google Drive para manter a organização dos meus arquivos, né? E aqui eu estou em formulários e comecei o segundo vídeo. Eu criei essa pasta chamada vídeo 2 dentro do meu Drive do Google e eu vou criar o meu formulário aqui. A gente pode fazer isso clicando com o botão direito e vindo até formulários Google e formulário em branco, você também pode fazer isso desde que você esteja na pasta que você deseja criar esse formulário, utilizar esse botão novo e até formulários do Google e formulário em branco. Eu estou criando aqui com o botão direito porque eu sou mais acostumado. E aqui então eu criei esse formulário em branco, por enquanto ele se chama formulário sentido. Eu vou chamar o nome do arquivo, que é esse que eu estou editando aqui em cima, eu vou chamar de form2 por enquanto. Depois a gente vai dar um nome mais interessante para esse formulário, para esses arquivos de formulário. Por enquanto, eu vou chamar o arquivo de Form 2 e que eu vou chamar de prova do nono ano. Vou escrever assim, do nono ano. E esse é o título do formulário. Prova do nono ano é o título que a pessoa que vai acessar o formulário vai ver, ok? A Form 2 é o nome do arquivo de formulário que está dentro do Google Drive. E que eu posso colocar uma descrição que eu quiser, né? Eu posso, por exemplo, escrever como teste de conhecimentos gerais, dessa maneira. Então, o que a pessoa vê é o que a gente edita nessa parte de edição do formulário. E esse aqui é só o nome do arquivo que consta aqui dentro do seu Google Drive. E então, basicamente, o que eu vou fazer é transferir as questões que estão no doc, no documento do Word, para esse formulário aqui. Eu posso, inclusive, vou colocar dessa maneira para a gente enxergar o navegador, né, nessa edição do formulário e também o documento do Word. E então aqui, esse formulário, quando a gente cria o arquivo, ele já vem com uma pergunta sem título, com uma opção. Eu poderia excluir essa pergunta e começar do zero. A gente tem esses alguns ícones aqui, a gente vai ver a utilidade deles em breve, ok? Mas eu vou começar com esse mais simples, que é o mais, o que ele faz é basicamente adicionar uma pergunta. Então eu vou pegar essa pergunta, esse texto aqui, na verdade, vou copiar e vou transferir ele para cá. Obviamente, aqui no formulário ele não transfere a imagem, ele transferiu apenas o texto, porque essa aqui é uma janela apenas para inserção de texto. Isso era a pergunta 1. Eu acho que eu não copiei, vou inserir esse 1 aqui. E como foi explicado, eu salvei todas as imagens que eu poderia precisar, né, para compor esse formulário no meu computador, tá na pasta onde eu criei esse documento do Word que vai ser utilizado para criar o formulário, né, de onde a gente vai retirar as questões. Para que eu consiga inserir essa imagem, ela já está salva como um arquivo JPEG no meu computador, numa pasta. Eu vou utilizar esse ícone aqui para importar essa imagem. Quando eu clico nele, aparece essa janela, tem algumas opções, posso tirar uma foto agora, adicionar uma imagem através de um link na internet. Eu vou utilizar essa opção, fazer upload. Vou clicar em procurar. Então, aqui eu já fui levado para a pasta onde estão essas fotos. E essa é a questão 1. Eu vou clicar aqui em q1.jpg e clicar em abrir. Quando eu faço isso, essa imagem ela é feito o upload para o seu Google Drive, então o seu arquivo aqui, o seu formulário pode utilizar essa imagem. Nessa imagem, se você clicar fora nesses 3 pontinhos, tem algumas opções, eu vou escolher aqui alinhar ao centro, ok? Dependendo de como for o aparelho que a pessoa enxerga, essa imagem pode estar parecendo que está a conta, né, desse formulário, pode estar mais para a esquerda ou mais para a direita, assim ela fica alinhada ao centro. Então a gente tem a seguinte questão:
A Janine desenhou dois triângulos, sendo que o triângulo DEF é uma redução do triângulo ABC. A medida x do lado DF é igual a, e então tem algumas opções aqui no meu arquivo do Word. Como essas opções já estão aqui organizadas de A até D, com salto de linha, eu posso simplesmente copiar, já que elas estão cada uma em uma linha, e então vir aqui nessa opção 1, eu vou apagar aqui o que está escrito, eu vou dar um Ctrl V, vou colar. Posso utilizar o comando de colar ou um Ctrl V. Pelo fato delas estarem com esse salto de linha, o formulário Google já entendeu que seria para colocar cada uma dessas alternativas em uma das opções para se marcar. E a gente escolheu a opção múltipla escolha. Poderíamos fazer de outra maneira, né? Existem outras maneiras de se criar uma questão, mas como essa questão no arquivo do Word é uma questão de múltipla escolha, né? E inclusive a resposta correta é 6, eu deixei aqui como questão de múltipla escolha. E então, bem, a gente pode se focar agora no navegador para a edição da questão. E então, até agora o que nós temos é basicamente um formulário. A pessoa acessa e então escolhe uma das opções. O que pode tornar esse formulário de fato um teste? Pelo menos no sentido de ser a proposta do Google para o que se deve ser um teste, né? Eu vou vir aqui nessas configurações, nessa roda dentada aqui, e então eu tenho em testes a opção criar um teste ou criar teste. Atribua pontuação a questões e permita a correção automática. E agora a gente tem essas opções. Depois de clicar em criar teste, nós temos opções de teste. Liberar a nota imediatamente após o envio ou posteriormente depois da revisão manual. O que acontece é que imediatamente após o envio, o aluno vai terminar de fazer o teste, marcar as opções, então imediatamente ele sabe qual é a nota dele. Isso pode ser interessante ou não? Depende. Aqui nessas opções embaixo, você tem o seguinte: as pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas e valores. Você vir nessa interrogação aqui, identificar as perguntas respondidas incorretamente e as respostas certas. Mostrar a resposta correta para cada pergunta depois de liberar as notas. E valores, mostrar o total de pontos e os pontos recebidos em cada questão. Se você opta por. E todas essas três opções são bem interessantes, né? Em particular, a resposta correta vai fazer com que a pessoa que respondeu o formulário possa saber qual alternativa era a correta para ser marcado naquela questão. Agora, se você libera imediatamente após o envio, assim que o aluno manda a prova dele, clica em enviar, manda as respostas dele, ele recebe o feedback de quais perguntas ele errou e quais são as respostas corretas em cada questão, basicamente você está permitindo que o primeiro aluno saiba quais são as respostas corretas e ele pode, por exemplo, repassar para os outros alunos. Isso não é desejável. Então, pode ser que seja interessante, em alguns casos, você liberar essa nota imediatamente após o envio, mas talvez, pensando nesse contexto de prova, de teste de algum instrumento de avaliação, essa opção posteriormente, depois da revisão manual, pode ser mais interessante. Só que o que acontece é que para que a pessoa que respondeu o seu formulário veja a nota, confira as respostas corretas, o quanto ele tirou dessa nota, depois que ele respondeu o formulário, depois de você manualmente liberar as notas, essa resposta precisa ser enviada para algum lugar. E esse algum lugar, na verdade, é o endereço de e-mail da pessoa. Então, quando você deseja essa opção posteriormente, depois da revisão manual, eu vou clicar agora em salvar e imediatamente esse formulário adiciona a, a informação aqui que a pessoa precisa preencher com o e-mail. A pessoa precisa preencher o e-mail e esse asterístico aqui significa que é obrigatório. Essa pessoa precisa inserir o endereço de e-mail. E então, quando você liberar manualmente as notas de todas as pessoas que responderam o seu formulário, ela recebe pelo e-mail a, essa nota, um link com essa nota que ela fez esse formulário. Continuando então nessas configurações, a gente estava aqui em teste, essas talvez sejam bem interessantes. E aqui nessa parte geral, coletar e-mails ficou marcado porque a gente marcou essa opção de posteriormente, depois da revisão manual. Automaticamente se marcou isso aqui, vai ter que coletar e-mails. Essa parte de recibo de respostas eu acho ela muito interessante, porque ela significa basicamente o seguinte: depois que a pessoa responde o formulário, ela vai ter que digitar o e-mail nesse caso, né?
Depois que ela respondeu e clicou em enviar, enviou as respostas dela, ela automaticamente, ou se ela solicitar, ela recebe no seu e-mail uma comprovação de que ela respondeu o formulário e quais respostas ela marcou. Ou seja, funciona mesmo como um recibo e tem um princípio interessante de transparência. Em particular, eu marco aqui sempre. Pelo seguinte, pode acontecer, da pessoa por alguma questão de se enganar, a internet caiu, alguma coisa aconteceu, achar que enviou a prova ou não enviou. Ou simplesmente ela realmente não fez a prova. Então ela te diz: "Ah, mas eu fiz a prova, eu fiz a atividade", tira um print screen da tela. A questão é, se ela recebeu o e-mail com o recibo de respostas, está claro, ela sabe que ela fez o teste, ela sabe que quando clicou em enviar, a prova foi submetida e ela tem ali o recibo de tudo que ela marcou. Até por questões de ela achar que marcou a resposta certa, sem querer clicou na resposta errada. Então, esse conjunto de respostas que a pessoa der ao formulário não fica só em posse da pessoa que criou o formulário, mas ela recebe um recibo, uma comprovação de que ela fez. Então, basicamente, se uma pessoa te diz: "Não, mas eu respondi o formulário", você fala: "Tudo bem, então me envia o recibo". Se essa pessoa não tem o recibo, ou ela não respondeu o formulário, ou ela errou na hora de digitar o endereço de e-mail, né. Então precisa ter atenção na hora de digitar esse endereço de e-mail. Então, por questões de transparência, eu, pelo menos, entendo que essa opção é bem interessante e, para mim, eu sempre deixo recibo de respostas e deixo essa opção sempre marcada. O restante dessas opções é limitar a uma resposta a apenas uma resposta ao formulário. Aí a pessoa precisa ter uma conta Google, não serve qualquer outro, endereço de e-mail. Se você estiver dentro do contexto de uma escola que está pagando pelo pacote, de educação do Google, talvez essa resposta seja interessante. Num contexto mais geral, simplesmente utilizando a versão gratuita do formulário, a gente pode deixar isso desmarcado. Os participantes podem editar após o envio. Isso não é muito interessante, a pessoa enviou a prova, acabou. Então eu vou deixar essas opções, sem marcar, vou colocar essas aqui em cima como eu expliquei, e a apresentação. Agora, com relação à apresentação, mostrar a barra de progresso e embaralhar a ordem das perguntas no momento vai fazer muito sentido, porque eu só coloquei uma pergunta ali. Mostrar link para enviar outra resposta, ela é interessante quando a pessoa pode, faz sentido ela preencher o formulário mais de uma vez, né. Quando, essa opção não faz muito sentido, a gente desmarca porque você quer uma única resposta por aluno. E a mensagem de confirmação, por padrão, vem escrito que você está vendo: a sua resposta foi registrada. Você pode escrever uma outra resposta, como, por exemplo, recebemos as respostas da prova. Aguarde a liberação da nota. E então, quando a pessoa responder esse formulário, ela vai ter essa informação. Eu vou clicar aqui em salvar e vou fazer o seguinte: eu vou clicar aqui nessa opção, esse olho aqui, para visualizar como está o meu formulário. E basicamente assim está o formulário, só tem uma única questão que nós adicionamos. E então nós temos aqui prova do nono ano. É obrigatório, se tiver com asterisco é obrigatório, e como a gente escolheu a opção de recibo de resposta, é obrigatório a clicar no e-mail. A clicar, né, e digitar o e-mail válido. Por enquanto eu vou fechar aqui. E então, voltando aqui a essas configurações, quando eu cliquei em testes e criar um teste, uma coisa nova apareceu, que é esse total de pontos aqui em cima. Total de pontos zero. Como a gente só colocou uma única questão e eu sequer disse quanto eu quero que essa questão valha, então até agora eu não atribuí ponto nenhum. Para que a gente possa fazer isso, eu preciso vir aqui e dizer qual é a resposta correta. E se você lembrar bem, aqui mostrando o documento do Word, a resposta correta para essa questão é B, 6 centímetros. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar em respostas corretas e vou dizer qual é a resposta correta para essa questão. Bem, a resposta correta é B, ou seja, o formulário agora sabe qual que é a resposta considerada correta e precisa ser pontuada. E aqui ao lado da questão apareceu pontos. Eu preciso atribuir uma pontuação. Nesse caso, por exemplo, eu posso colocar 1. Essa questão vale 1 ponto. E então, depois de fazer essas alterações, eu posso clicar em concluído. E pronto. Eu tenho essa questão, a resposta correta é a letra B, e essa questão vale 1 ponto.
E, por fim, caso você não deseje que o aluno possa pular uma questão, né, não responder alguma das questões, você pode marcar essa opção aqui, obrigatória. Ou seja, a pessoa que está respondendo o formulário precisa dar uma dessas respostas, A, B, C ou D. Precisa marcar uma delas, não vai conseguir enviar o formulário enquanto não tiver dado uma resposta. E agora sim eu vou clicar mais uma vez nesse ícone do olho aqui para a gente ver como que está a nossa, a nossa prova, né, com essa única questão. E lembrando que essa, então, é a visualização de quem faria a prova para responder, do aluno, por exemplo, mas a gente está aqui nesse navegador com a capacidade de editar o formulário. Nós só utilizamos esse ícone aqui do visualizar para ver como que fica a perspectiva de quem vai fazer esse teste. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse link aqui em cima e lembrando que a gente tem dois navegadores, a esquerda e maior é a pessoa que está editando e a direita agora a gente tem um navegador simulando a pessoa que vai responder esse formulário. Então, eu vou clicar aqui na barra de navegador, inserir um link, dar um Enter. Então, nós temos aqui o navegador da pessoa que vai responder, ou seja, a perspectiva do aluno. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu e-mail, o e-mail de aluno que eu criei para simular a pessoa que responde os formulários. Então, a gente tem essa questão. E essa questão está aqui com o valor de 1 ponto. Eu sei, na hora de responder, que é essa questão que eu estou chamando de número 1, a medida x do lado df é igual a, preciso fazer as contas e responder uma das opções. Por exemplo, eu vou responder aqui sabendo que está errado, né? A correta é a B, mas eu vou responder A e já tem um recado. Uma cópia da sua resposta será enviada para o endereço de e-mail fornecido. Então a pessoa vai ter o recibo constando as respostas que ela marcou nesse formulário. E eu vou clicar aqui agora em enviar. E então aparece prova do 9º ano, recebemos as respostas da prova. Aguarde a liberação da nota, que foi exatamente o que nós tínhamos feito nas configurações. Agora eu vou fechar essa aba aqui, que é a aba só de visualização, voltar para a edição, que foi essa opção aqui, na apresentação, mensagem de confirmação. Recebemos as respostas da prova, aguarde a liberação da nota. E, depois de ter enviado a prova, ou o teste, ou atividade, eu cliquei em enviar, enviei, no navegador aqui com o direito de edição do professor, você vai ver que tem respostas 1. Uma pessoa enviou a resposta. E aqui tem o e-mail da pessoa que enviou a resposta, inclusive a nota, tirou 0, e a pontuação ainda não foi liberada. E isso está de acordo com o que a gente viu, né? Aqui nas configurações, nós escolhemos liberar a nota posteriormente, depois de revisão manual, certo? Nós temos aqui, então, um gráfico, quantidade de pessoas que respondeu cada uma das questões, só uma pessoa respondeu, 100% disse que é A. Então, aqui, não liberada ainda. E esse formulário, se você perceber, tem uma chavinha aqui na parte de resposta, aceitando respostas. No momento em que você não deseja mais receber respostas, não quer mais que ninguém possa enviar respostas para esse formulário, quando você tenta acessar o modo de visualização, está aqui o formulário, aparece essa resposta. O formulário prova do 9º ano não aceita mais respostas. Entre em contato com o proprietário do formulário se você achar que isso é um erro. Ou seja, no momento em que você desativa o recebimento de respostas, não é mais possível receber respostas. Esse formulário não vai aceitar mais as respostas. Então, voltando aqui então da perspectiva dos dois, né, a gente tendo da pessoa que editou maior à esquerda e do aluno aqui, a gente tem prova no 9º ano. Se eu tentar acessar, acontece isso também. Está aqui. Eu tento acessar, ele não aceita mais respostas. Agora, já que o aluno já respondeu, se eu vir para o e-mail, para esse endereço de e-mail, para a caixa de entrada, aparece esse e-mail que você está vendo aqui, a prova do 9º ano. Se eu clico nesse e-mail, o que aparece para mim é o recibo, as respostas que eu enviei. Então, aqui eu tenho, agradecemos o preenchimento de prova do 9º ano, veja as respostas enviadas, ou seja, o que o aluno clicou e respondeu. Está aqui o título, o e-mail informado. Se a pessoa errar o e-mail, aí ela não vai receber não vai ter recibo de resposta para ela, e-mail digitado incorretamente não tem como receber. Então tem essa questão
a questão 1, Janine desenhou os 2 triângulos, e a resposta que o aluno marcou. E aqui não tem como clicar em outra. Isso aqui é só é o comprovante de qual questão foi clicada e então enviada. Não tem como ele alterar essa resposta, não tem o que fazer aqui. Aqui eu cliquei nessa imagem, ela apareceu aqui, né. Não tem como alterar. Então esse é o recibo de que o aluno fez a prova e clicou em enviar. Deixa eu voltar aqui para a caixa de entrada. Foi esse e-mail aqui. Agora, quando a gente volta a olhar o navegador da pessoa que está editando, o professor no caso, a gente tem essas respostas aqui, e então, supondo que todo mundo já tenha enviado o teste, a prova, a atividade, você pode clicar em liberar pontuações. E é isso que eu vou fazer. E aqui eu tenho uma mensagem, ela é opcional. Eu posso escrever, por exemplo, notas da prova liberadas. Confira a sua nota. Então eu posso liberar. Se eu tivesse várias pessoas tivessem respondido a esse formulário, eu poderia clicar só em algumas dessas pessoas, né, para receber a nota. Eu posso não liberar para todo mundo. Aqui eu vou clicar, tanto faz se eu clicar em todos os participantes ou só esse, porque na verdade só uma pessoa respondeu, né, aqui nessa minha simulação. Então eu vou fazer o seguinte: editei essa mensagem, vou clicar em enviar e-mails e liberar. Então, quando eu clico nessa opção, o que a gente tem é basicamente isso. Eu liberei as notas, não tem mais aqui embaixo. Liberar pontuações já foi feito. O que acontece é que, agora, no navegador do aluno, a gente pode ver aqui, acabou de aparecer um novo e-mail, Prof. RecTech, que é o e-mail do professor aqui, que está simulando o e-mail do professor. Pontuação lançada, prova do nono ano. Vou clicar. Sua pontuação na prova do nono ano foi liberada, que foi a mensagem que, se você se lembra, ah, deixa eu descer aqui. Na verdade, eu tinha escrito aqui nessa mensagem, agora ela já apagou porque eu posso liberar mais uma vez as pontuações. Deixa eu continuar aqui na perspectiva do aluno. Essa foi a mensagem, notas da prova liberada, confira sua nota. E nesse caso, como o teste valia 1 ponto, porque eu só botei uma questão, essa questão valia 1 ponto, e está aqui a nota. Tirou 0 de 1, a resposta certa era B, e eu cliquei em A, não foi isso? Eu posso clicar em visualizar, e clicando em visualizar, eu posso então ver, está aqui o e-mail que eu respondi, e está aqui a resposta, né. Eu cliquei na letra A, xizinho indicando que está errado, e a resposta correta sendo a letra B. Vamos lembrar que essa opção, quando a gente estava no navegador, nas configurações, eu vim aqui em testes e disse: ó, deixa que a pessoa veja as perguntas erradas, ou seja, aqui a pergunta 1 dela foi a pergunta que ela errou ao responder, que ela veja a resposta certa e veja os valores. Então, ela visualizou que a pergunta 1 está errada, aqui aparece a opção que ela marcou, também aparece a opção correta, que é a letra B, e também aparece a pontuação dessa questão. Então, esse é o significado dessas opções que a gente marcou, agora aqui na perspectiva ah, da pessoa que faz a prova. Ou seja, isso que significam essas opções. Liberamos a nota posteriormente, ou seja, tivemos que clicar em liberar notas para que então aquele e-mail com a nota fosse recebido. O e-mail com o comprovante tinha sido recebido, porque aqui em geral nós marcamos recibo de resposta sempre. Para que tenha recibo no nosso formulário é necessário coletar o endereço de e-mail. E então, voltando aqui, que eu desmarquei valores, né? Perguntas erradas e perguntas corretas e valores, então é o que a pessoa viu. Aqui no navegador, a pergunta errada, no caso a única questão que tinha era 1, por isso que ela apareceu em vermelho, indicando que a pessoa marcou a resposta errada, a resposta que a pessoa deu e a resposta correta aqui embaixo. E então, basicamente esse é o funcionamento dessas configurações que nós visualizamos aqui. Sendo que para objetivos diferentes com o seu formulário, né, algumas dessas opções podem ser interessantes não serem marcadas. Tudo depende da sua proposta com a atividade que está sendo feita. A parte de apresentação, mostrar barra de progresso, embaralhar a ordem das perguntas e mostrar link que eu expliquei. Essas duas de cima a gente vai ver num vídeo posterior. Deixa eu salvar aqui.
E então, para esse vídeo, é basicamente isso que eu queria discutir com você. Então, a gente criou uma única pergunta e viu quais opções a gente tem ali para essa pergunta, como que a gente pode configurar o teste, como que a gente cria um teste, como que nós fazemos esse teste ter uma pontuação que está aqui em cima, depois que a gente configurou esse formulário como um teste. E então, nos próximos vídeos, a gente continua investigando algumas das possibilidades, das potencialidades que nós temos no uso dos formulários Google e, inclusive, continuar aumentando o tamanho desse formulário e inserindo as próximas questões. Então, até mais.